Professor Dimas, o seu instituto, muito boa tarde primeiro, daqui da GCF. O seu instituto foi o pioneiro da luta contra a Covid-19 na América Latina, eu diria também na América em geral, no continente. E qual foi a sua primeira impressão? Não sabíamos que o vírus iria chegar a qualquer momento. Nasceu na Ásia, na China, estava na Europa. Ele iria chegar aqui. Qual foi a sua primeira impressão quando se conheceu o primeiro positivo lá por o 26 de fevereiro de 2020? Precisamente em São Paulo. Sim. Amaya, a primeira constatação foi de que não seria uma situação normal. Quer dizer, nós já tínhamos o exemplo da própria China e já alguns países europeus sendo fortemente atingidos e, obviamente, que isso não poderia ser ignorado. Então, naquele momento, em fevereiro de 2020, no final de fevereiro de 2020, começo de março, a certeza de que nós teríamos um grande desafio pela frente aqui por parte do Instituto estava consolidada, né? E, a partir daí, nós estabelecemos um plano que envolvia adquirir conhecimentos em relação ao próprio vírus e acompanhar o que nós fazemos aqui muito bem, o desenvolvimento de vacinas, tá? Então, esse foi a primeira constatação, tá? E isso depois se reforçou, né? À medida que a epidemia inicial se transformou em um estado pandêmico reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, essa percepção inicial se consolidou, né? Se consolidou e mostrou que nós, de fato, tínhamos um grande desafio e tínhamos que responder de forma adequada a esse desafio. Professor Tadeu Covas, mas vocês encontraram o principal obstáculo lá mesmo no seu país, lá em Brasília, Palácio de Planalto. Você, como pessoalmente, pensou que iria defrontar o parecer do presidente Jair Bolsonaro, muito contrário ao que diziam as autoridades de saúde mundial, vocês, o Fiocruz? Como você sentiu, nesse momento, o parecer do presidente Bolsonaro? Bom, Amaya, veja, o seu país se tornar um dos baluartes do negacionismo no mundo, quer dizer, o Brasil não é apenas protagonista regional, né? Quer dizer, houve um alinhamento do Brasil naquele momento com outros negacionistas, né, de importância, né? O próprio presidente Trump nos Estados Unidos, né, foi um líder do negacionismo e, obviamente, que o Brasil mudar completamente a sua história em defesa da saúde pública, porque o Brasil sempre foi reconhecido como um país importante no movimento sanitário internacional e, de repente, ele passa a ser absolutamente contrário às medidas da ciência, às medidas de controle da pandemia, coisas que já eram consideradas consolidadas, né? Então, obviamente que isso dividiu a sociedade, né? Causou uma divisão profunda e que teve impacto. O impacto é que o Brasil é o segundo ou terceiro país do mundo em número de óbitos por 100 mil habitantes, tá? Em números absolutos, é também hoje o segundo do mundo em número de óbitos, mostrando que o país falhou. Quer dizer, o país falhou e falha, obviamente, tem que ser debitada à autoridade federal, que é a quem caberia coordenar o combate à pandemia, e não só na questão específica do Butantan, que é a questão da vacina. Quer dizer, houve, de fato, uma negativa em relação a essa vacina durante muito tempo,
O Brasil poderia ter começado a vacinar ainda no final de 2020, né? Isso não foi possível, exatamente por essa atitude negacionista, né, do presidente da República, e isso, obviamente, teve consequências em número de óbitos, em número de pessoas internadas, em número de consumo de recursos públicos, né? Porque as pessoas ficaram graves, foram para as UTIs, né? E isso trouxe, obviamente, muitos prejuízos. Mas você teve aqui também um aliado, o governo do estado de São Paulo. Vocês são uma dependência do governo do estado de São Paulo. O estado de São Paulo ficou convencido da luta contra a Covid-19 desde o primeiro momento, enfrentando, inclusive, muito agressivamente ao presidente Bolsonaro. E você o que acha desse apoio que deu o Estado de São Paulo à luta de vocês e à luta de muitos outros dos médicos nas UTI, à luta contra a Covid-19? O Estado de São Paulo assumiu um protagonismo, um protagonismo nacional nessa área. Ele começou, de fato, a enfrentar os problemas não só de organização de combate à pandemia, como apoiar a questão das vacinas. E aí o governador do estado de São Paulo, o governador João Dória, pessoalmente se empenhou nessa questão, né, deu total apoio ao Instituto Butantan, né, e isso foi uma das razões por ter o Ministério da Saúde e o governo federal recuado e adquirido, né, no começo de 2021 as vacinas, né? Então houve uma pressão enorme do Estado de São Paulo, uma pressão enorme do Senado Federal, através da Comissão Parlamentar de Inquérito, né? E da sociedade, de uma forma geral, né, que começou também a perceber que a questão da vacina era vital para combater a pandemia, né? Então, felizmente, o protagonismo do Estado de São Paulo e das autoridades, vamos dizer assim, conscientes do país, fez com que essa questão fosse revertida, embora poderia ter sido, vamos dizer assim, feito muito mais rapidamente do que de fato aconteceu. Vocês também começaram a fazer as vacinas aí com a colaboração da China, a fazer a Coronavac, não? E vocês também distribuíram vacinas para outros países da América do Sul. A Argentina foi um dos primeiros, a Colômbia não tanto, mas vocês começaram a exportar. Como vocês fizeram tão rápido, primeiro, a elaboração da vacina e como chegaram também a outros países da região, dando uma mãozinha aí para os sistemas sanitários? O Butantan fez esse acordo com a empresa chinesa Sinovac Uhum. e desenvolveu o estudo clínico de fase 3 aqui no Brasil, e isso foi importante para permitir que outros países aqui da América Latina também incorporassem a vacina, como foi o caso do Chile, que hoje é um dos estados, dos países que mais avançou na questão da vacinação, como é o caso da Argentina, como é o caso do Uruguai, da própria Colômbia, que recebeu vacinas diretamente da China. Então, o protagonismo do Brasil, do Butantan, junto com a Sinovac, permitiu que essa vacina fosse incorporada em muitos países da América Latina, obviamente, mas também em outros países, países da Ásia, países do Oriente Médio, né, que acabaram usando essa vacina. É só lembrar que essa é uma das vacinas mais usadas no mundo hoje, né? A Coronavac é a vacina que disputa aí o primeiro lugar em termos de volumes, né, já com mais de 3 bilhões de doses de vacinas, né, distribuídas no mundo, né? Então, uma das vacinas que mais tem ajudado no combate à pandemia, né? E nós, como parceiros aqui na América da Sinovac, cumprimos aí esse papel. Professor Tadeu, quantas vacinas tem distribuído neste momento da Coronavac, o Instituto Butantan, para o Brasil e a América Latina? Olha, para o Brasil, o Butantan distribui diretamente. Para a América Latina, essa distribuição é feita via Sinovac, é feita diretamente. Aqui no Brasil, nós já distribuímos
112 milhões de doses de vacinas. Estamos nos preparando agora para distribuir vacinas para as crianças, né? Há 3 semanas atrás, a vacina foi aprovada para a faixa etária de 6 a 17 anos e nós, nessa oportunidade, distribuímos já mais de 10 milhões de doses para esse público em especial, né? E brevemente, como acontece no Chile, esperamos também incluir aqui a vacinação de 3 a 5 anos, né? Isso já acontece no Chile, já acontece em outros países. A Argentina já está vacinando, acho que a própria Colômbia está iniciando nessa faixa etária, e brevemente também devemos colocar vacinas para as crianças de 3 a 5 anos. Professor Tadeu, muitos já na América Latina estão pensando nessa palavrinha normalidade ou nova normalidade. Você o que acha que deve acontecer nos países da América Latina, no Brasil, Argentina, México, para que os governos incorporem as medidas de cuidado nessa nova normalidade? Porque nós não podemos ir para trás para a velha normalidade. Não. Temos uma epidemia aí no caminho, ainda caminhando conosco. Você o que acha que devem fazer os governos e as sociedades latino-americanas para viver a nova normalidade? Primeiro, nós devemos aprender as grandes lições da pandemia, tá? A pandemia atingiu o mundo de uma forma muito dramática, o mundo não estava preparado para essa pandemia. E o primeiro ponto é que os mecanismos internacionais de cooperação na área de saúde não foram efetivos. Quer dizer, ainda hoje, nós percebemos que, com mais de 10 bilhões de vacinas distribuídas no mundo, menos de 11% dessas vacinas foram dirigidas aos países pobres, tá? Então, o mundo ainda não se conscientizou de que o combate a essa pandemia só pode ser feito de forma cooperativa e global, tá? E nós que moramos na América Latina sofremos isso. Quer dizer, nós sofremos exatamente isso e durante muito tempo ficamos excluídos do fluxo internacional de vacinas, do fluxo internacional de tecnologia. Então, nós precisamos nos organizar regionalmente, precisamos fortalecer a cooperação entre os nossos sistemas de saúde e nos preparar, porque outras pandemias virão. Nesse momento, ainda não dá para falar em vida normal, que ainda nós estamos com elevados números de casos, números de óbitos, e nós temos que ir com muita calma. Quer dizer, essas variantes virais têm aparecido com uma velocidade muito alta. Acabamos de ter a Ômicron, agora já temos subvariantes da Ômicron, como essa chamada BA2, que também está aparentemente começando a se disseminar. Então, precisamos ter muito cuidado, precisamos fazer tudo com muito bom senso, acompanhando as curvas epidemiológicas e orientando as pessoas. As pessoas precisam conhecer muito bem os riscos da pandemia e a importância da vacinação. Quer dizer, hoje nós sabemos que as pessoas que têm 3 doses de vacina, 2 doses mais um reforço, estão protegidas, bem protegidas contra o óbito e a internação e a gravidade da doença. Então, é importante que a gente progrida na vacinação. E, obviamente, enquanto a vacina não chega, as outras medidas são necessárias, principalmente para as populações mais vulneráveis. As populações que não tiveram acesso à vacina, principalmente os idosos, aquelas pessoas com comorbidade, com outras doenças, precisam se proteger exatamente para não necessitar de ser internada ou não ter um quadro grave mais grave. Professor Tadeu, você falava agora da pobreza, não? Países pobres, nós temos aqui alguns deles, e países pobres com baixo índice de vacinação procriam variantes, não? Nós vemos no caso da África, nós temos aqui o Haiti. O Haiti é o país mais pobre da América,
e tem um índice muito baixo de vacinação. Você acha que Haiti pode ser, desgraçadamente, um perigo para o resto da América enquanto a luta contra a Covid-19 se o Haiti não for vacinado apropriadamente? Olha, Amaya, todos os países, igual ao Haiti, igual a muitos países africanos, que não estão sendo vacinados, e estão apresentando números de transmissão da doença elevado, esses países são potencialmente geradores das novas variantes. Então, obviamente, enquanto nós não tivermos uma ação global para atender esses países, nós vamos estar sujeitos a essas variantes. Uma variante nova pode surgir, uma variante mais agressiva e que, inclusive, resista às vacinas. Esse é o medo de todos nós que trabalham na área, de que possa aparecer uma nova variante que não responda às vacinas e que seja mais agressiva. Então, nós temos sim que ter uma ação global, temos que ter a compreensão, principalmente do mundo rico, que o mundo pobre precisa ser vacinado para que a pandemia possa ser controlada. Professor, você o que acha do COVAX, do mecanismo COVAX? Qual é a sua experiência como mecanismo? Funcionou bem? Funcionou mal? Qual é o seu parecer enquanto a COVAX? Olha, quando você olha os números de vacinação, você vê que o mecanismo COVAX não funcionou como havia sido planejado. Quer dizer, não atingiu os índices de vacinação global de 60%, como estava previsto até o final de 2021. Então, infelizmente, faltam vacinas para o COVAX para atingir essa meta. Então, seria acertado por alguns países fazer as suas próprias vacinas, como tem feito a Cuba com Soberana 2, Abdala, Soberana 2 e Abdala. É acertado de alguns países tentar de criar a sua própria vacina? Olha, não há dúvida que há a necessidade dos países que estão em condições de desenvolver as suas vacinas, de fazer um esforço e de se tornar o mais independente possível. O Brasil é um país grande que não tem dependência em vacinas, ele ainda é dependente de vacinas desenvolvidas em outros países. O Instituto Butantan trabalha no sentido de dar essa autonomia ao país, mas é necessário um grande esforço de cooperação. Quer dizer, nós temos que cooperar com os países que desenvolvem as tecnologias, mas que não transferem a tecnologia para países mais pobres ou economicamente mais fracos. Então, é preciso, sim, que haja, através da Organização Mundial de Saúde, um entendimento de que essa pandemia sirva de lição. Nós precisamos nos preparar, o mundo como um todo precisa se preparar para enfrentar de forma adequada as pandemias. O exemplo do Covid-19 demonstra claramente que o mundo não estava preparado e que precisa aprender com essa lição. Ele precisa se preparar para as próximas pandemias, precisa estabelecer mecanismos mais efetivos de cooperação, precisa distribuir mais equitativamente os recursos para combate às pandemias e, principalmente, precisa criar uma rede de alerta mundial para o aparecimento de agentes patogênicos infecciosos potencialmente pandêmicos. Quer dizer, houve, sem dúvida nenhuma, uma ação, vamos dizer assim, não tão eficiente da Organização Mundial de Saúde como poderia ter acontecido. E neste propósito de erradicar ou de viver cronologicamente com a Covid-19, muitos governos tinham a esperança de chegar a, como é que se diz, a imunidade de rebanho, não? Mas chegaram ao ponto de uma população que não quer ser vacinada, os antivacinas. Você o que acha deles? E você o que acha que tem que fazer as autoridades com essa gente que não quer se vacinar?
Olha, a vacinação individual não é apenas uma opção da pessoa. Quer dizer, eu vejo essa questão sendo colocada como se fosse um ato de liberdade da pessoa não querer se vacinar. Não, ao contrário. Quer dizer, a vacinação das pessoas é um ato de proteção social. Nós vacinamos as pessoas para proteger o conjunto da sociedade, né? Então, esse é o principal fundamento, né? E assim sempre foi com outras vacinas. Quer dizer, Uhum. não fosse assim, nós não teríamos erradicado, por exemplo, a varíola. Quer dizer, a varíola matou milhões de pessoas até o momento em que se exigiu a vacinação global, né? Isso foi feito com um grande esforço de cooperação dos países e se erradicou a varíola. Hoje nós não temos mais a varíola, né? Chegamos a quase erradicar outras doenças infecciosas, né? Mas Pólio. ainda não conseguimos. Então, veja, é fundamental que as pessoas entendam que a vacinação é absolutamente necessária do ponto de vista da sociedade. Nós vacinamos as pessoas para proteger o conjunto das pessoas, né? E se a pessoa não quer se vacinar, ok, é um direito, mas ela também não pode querer frequentar ambientes públicos, frequentar instituições, escolas, universidades, se não estiver adequadamente vacinada. Quer dizer, isso já é feito com outras doenças, né? Quer dizer, nós já exigimos a vacinação para outras doenças e para o Covid não deveria ser diferente, né? Mas você, pessoalmente, como Lídia, você está na rua. E a gente sabe que você é o diretor do Butantan. E a gente diz: eu não quero me vacinar. Não, porque eu respeito o meu corpo, eu não quero a ditadura da saúde, o discurso que o antivacinas tem. Você que diria pessoalmente para essa pessoa que diz: eu não quero me vacinar? Eu, primeiro, lamento muito, né, porque é uma atitude que demonstra absoluta ignorância em relação à vacina, em relação ao que a vacina causa no organismo. Então, uma absoluta ignorância, em primeiro ponto. E o segundo, uma absoluta falta, né, de solidariedade com as demais pessoas. Hum. Quer dizer, é um indivíduo absolutamente egocêntrico, né, que não pensa nas pessoas que estão na sua proximidade, muitas vezes dentro da própria família, né? Então, nós tivemos muitos exemplos de pessoas negacionistas, né, que levaram o vírus para dentro de casa, infectaram pai, mãe, parentes, que infelizmente foram a óbito, né, e aprenderam da forma mais dura que a realidade pode demonstrar, que é a perda de um ente querido. Professor Dimas Tadeu Covas, quais são os planos imediatos neste momento do Instituto Butantan, neste momento da luta contra a Covid-19, com a variante Ômicron que está aí andando, como as outras variantes? Quais são os planos mais no próximo prazo de vocês dar no Instituto Butantan? O Butantan, nesse momento, trabalha com o desenvolvimento de vacinas com já a variante Ômicron, da Uhum. mesma forma que já tem vacinas, por exemplo, para a variante Delta em desenvolvimento, e procuramos antever o que vai acontecer no futuro. Quer dizer, no futuro, possivelmente o Covid, o coronavírus, vai se tornar endêmico, vai se tornar um vírus como o vírus da gripe. E nessa situação, nós vamos ter a necessidade de tomar uma vacina ao ano, né? Então, o Butantan se prepara para essa perspectiva, desenvolvendo vacinas já com essa finalidade, né? Inclusive associando essa vacina do Covid com a vacina da gripe, para que com uma única dose de vacina você se proteja contra os vírus influenza e contra o coronavírus. Então, nós trabalhamos nessa perspectiva. Nós, vocês fazem cenários. Qual é o cenário que fazem vocês para deixar de dizer pandemia da Covid-19? Ora, o que define uma pandemia é a transmissão, a circulação global do vírus, tá? Nesse momento, o vírus circula globalmente, quer dizer, ainda não há nenhum território livre do vírus, né? E que, portanto, esse estado pandêmico persiste.
Quando isso cair acentuadamente, nós tivermos países por períodos sem a circulação viral, nós poderemos dizer que essa infecção se tornou endêmica, quer dizer, num baixo nível de circulação, muito diferente do que ainda existe no mundo de hoje. Isso deve acontecer? Sim, isso deve acontecer. Nós estamos vendo que os países, de uma forma geral, já estão tendo um decréscimo acentuado do número de casos, porque a Ômicron infectou um grande número de pessoas de forma muito rápida, né? Então, além da vacinação, hoje nós temos a própria infecção pela Ômicron, né? Que atingiu um grande número de pessoas num curto intervalo de tempo. Então, nos próximos meses, nós vamos observar uma queda acentuada do número de casos. E a pergunta quer dizer, isso terá continuidade, né? Será uma curva que, de fato, tenderá a zero, ou não, como aconteceu no passado, né? Quer dizer, no fim de 2020, todo mundo acreditava que em 2021 nós não teríamos mais a pandemia. 2021 foi o pior ano da pandemia. Então, nós estamos agora em 2022 achando que não vamos ter a pandemia. Esperamos que isso aconteça e, de fato, não sejamos surpreendidos a partir do meio do ano com um novo aumento do número de casos.